Você já se perguntou assim, e se amanhã eu acordar e todas as redes sociais tiverem desaparecido? Vou desligar aqui meu som. Será que o ódio, a baixa autoestima, o vício em jogos, a ansiedade e todos os problemas que a gente tem nos nossos relacionamentos, seja com pai, mãe, com amigo, com namorado, com marido, com mulher, eles iriam sumir? Pode colocar nos comentários se vocês quiserem responder. Eu perguntei lá no meu Instagram semana passada se os meus 370 mil seguidores achavam que os problemas dos jovens e das crianças, que a gente tem hoje muitos, né? Eles estavam sendo ocasionados pela internet, pelo uso excessivo de rede social. E 41% das pessoas que me seguem disseram que sim. Mas será mesmo que a origem de todo esse mal está na rede social? Eu percebo assim, ó, antes de qualquer ato e antes de qualquer palavra, sempre existe um pensamento. E onde é que estão os pensamentos? Estão aqui dentro. Eu vejo assim, algumas pessoas, elas acordam às 5 da manhã, elas olham pro relógio e elas pensam, eu preciso levantar para ir pra academia. E elas simplesmente levantam e vão. Já outras pessoas acordam às 5, colocam o relógio para despertar às 6, depois às 7, olham para ele e pensam, eu precisava ter ido para academia, mas não fui, não vai. A diferença entre uma pessoa e outra, essas duas que eu citei, é que uma sabe usar a vontade a seu favor e a outra não. A outra tem essa vontade totalmente invertida. Uma vai concluir todo e qualquer projeto que estabelecer para a vida. A outra, infelizmente, não vai conseguir concluir projeto nenhum. Mas, vocês, eu acho que vocês puderam perceber que, no caso das duas, teve que aparecer um pensamento antes delas decidirem ou não ir para academia. Por isso que, para mim, o mal, ele não está aqui fora. Ele não tem origem aqui fora. O mal, ele tem origem dentro. Eu queria trazer para vocês uma definição que a logosofia tem de pensamento. A logosofia fala assim que os pensamentos são entidades, mais ou menos assim, tá, gente? Tô falando com as minhas palavras. São entidades que têm vida própria. E eles podem passar de mente em mente, sem ao menos a pessoa perceber que isso está acontecendo. É isso. Ele vai entrar na sua cabeça sem que você tenha a opção de não aceitar que ele entre. Outro dia, eu tava conversando com uma pessoa sobre câncer, né? E essa pessoa tava contando uns casos, tudo, e foi uma conversa bem difícil, assim, sabe? Mas tudo bem, às vezes a gente tem que ter uma conversa assim, né? Às vezes a pessoa tá precisando de ajuda, tudo pra... né? Porque tem gente que tá passando por alguma situação, ou tem alguém ali próximo dela que tá passando por uma situação assim. E aí, a gente conversou bastante tempo sobre isso, tipo, uns 30 minutos. Olha só, de 24 horas da minha vida, foram 30 minutos. E eu saí da conversa e eu achei que tava tudo bem. Mas no dia seguinte, logo pela manhã, eu acordei pensando assim, eu preciso fazer um exame para eu saber se eu não tô com câncer. De onde que veio isso, sabe? É uma coisa que a gente pode até falar, tipo, veio da outra pessoa, né? Mas, se eu não deixasse aquele pensamento entrar na minha mente e ocupar um espaço ali, ele não existiria. E é lógico que eu não fiz o exame, eu não deixei esse pensamento ele se concretizar, porque eu não tava sentindo nada, não tenho sintoma nenhum, não tenho problema nenhum de saúde, então não tem necessidade de fazer exames.
Mas é lógico, gente. Eu tô estudando há quase 7 anos e eu estudo quase todos os dias, então eu tenho tentado praticar bastante um método para tentar identificar esses pensamentos, né, e realmente selecionar o que são bons para minha vida. Mas, se fosse uma outra época, eu tinha talvez ficado triste ou entrado em um estado assim que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu tinha que fazer no dia, porque um pensamento nada a ver estava ali tentando tomar conta, né, da minha vida. Um outro exemplo que eu gosto é o da fila do banco. Às vezes não, quase sempre. Tá tudo tranquilo na fila do banco. Até alguém falar, está demorando. Hoje eu não vou mais ao banco, né? Mas quando eu ia, era sempre a mesma coisa. Tipo, tava todo mundo quietinho lá na fila do banco. Alguém abria a boca pra falar, tá demorando. Aquele pensamento, tipo, tomava conta, assim, sabe? Ou seja, por mais, né, que um pensamento ele passe de uma mente a outra, né, que ele pode, por exemplo, o mal, então, ele pode vir de fora, vamos colocar assim, na verdade, a origem dele continua sendo dentro, porque foi dentro da mente de alguém que ele nasceu, né? E de quem foi? Eu tava vendo eu tava pesquisando, né, sobre alguns assuntos, e aí eu vi que existem umas pesquisas que mostram que uma porcentagem, assim, enorme, gente, enorme, gigantesca, dos nossos pensamentos, eles são muito repetitivos e, e eles são pensamentos que não são nossos, sabe? É incrível, assim, incrível isso. E se a gente ficar atento, né, a gente até consegue perceber e até consegue conduzir a vida de uma maneira legal. Mas se a gente entra num estado de inconsciência, de desatenção, é difícil identificar e saber, sabe, quais são os pensamentos que realmente vão favorecer para que eu tenha uma vida feliz e os que não vão. Porque isso passa mesmo despercebido durante o dia. Quem é que para, hoje em dia, né, para refletir um pouquinho antes de dar uma resposta para alguém, antes de concluir, né, tipo, pegar um pensamento e fazer com que ele se torne um ato? Normalmente a gente é bem, eu falo por mim, né, vou começar por mim, a gente é bem imediatista, né, se alguém me manda uma mensagem lá, né, no WhatsApp, uma mensagem desaforada, assim, a tendência é que eu vá lá e responda na hora também, alguma coisa assim que nada a ver. Não vou pensar, eu não vou realmente ver a situação como um todo, analisar tudo, ver o que eu realmente quero fazer com aquela informação. Normalmente a gente faz sem pensar. E aí é que a gente espalha o mal. Um outro exemplo que eu tenho é que, assim, aqui em casa eu tenho 2 filhos. E normalmente eles estão tranquilos, tudo. Mas se um fala, por exemplo, eles brincam muito, né? Quero dizer, eles brincam muito ali tranquilos. Mas se um deles falar assim, tipo, eu quero assistir TV. O outro, por mais que esteja feliz, por mais que esteja super tranquilo ali brincando, uma brincadeira que ama, a tendência é que pegue o pensamento lá do que falou da TV e queira assistir também. Não sei se vocês já passaram por isso. E por que a gente não percebe, né, esse tipo de pensamento assim? E de onde que eles vêm? Né? Porque se o mal está dentro de mim, né, num pensamento que me leva a agir de uma maneira incorreta, que me leva a errar, que me leva a magoar, que me leva a fazer o mal a alguém. De onde que ele surgiu, assim, se não foi de mim mesma? E o que eu percebo, assim, da minha vida, né, é que os pensamentos que eu já identifiquei, assim, normalmente eles têm uma origem que vem de muito tempo, sabe? Lá da minha infância. A gente está estudando também na pedagogia logosófica sobre a formação da criança, né, do ser.
E a gente está estudando sobre o caráter. Como que é formado o caráter da criança, né? E eu percebo que esses pensamentos vêm dali. Então, ali onde, quando estava formando o meu caráter, foi quando alguns pensamentos foram herdados de pessoas que estavam à minha volta, seja familiares, seja ali o convívio, né, numa cultura da escola, os vizinhos, pessoal da igreja. Porque na minha época não tinha rede social, né, gente? Na minha época não tinha nem celular direito. Os celulares que tinham eram aqueles tijolões, assim, sabe? Tipo, era um negócio de louco, assim. Eu nem sou tão velha assim, pai. E, ou seja, pensando em tudo isso, eu vejo que eu fiz até, tipo, uma analogia, assim, que a gente gosta bastante lá na Logosofia também. É como se eu fosse uma BMW. Não, se eu fosse não, né, gente? Eu sou uma BMW. E aí, eu pegasse e colocasse essa BMW para funcionar em modo automático. É a mesma coisa? Tipo, tá, ela vai andar, ela vai fazer tudo que tem que fazer, tudo. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando você tá no volante, entendeu? De você colocar no modo automático. Ou pior ainda, é eu pegar e dar a chave dessa BMW pro meu filho de 4 anos conduzir. O que vai acontecer? Porque tem alguns pensamentos, gente, que são piores do que, né? Uma criança de 4 anos. Porque não tô falando que as crianças de 4 anos são ruins, não tô dizendo isso. Tô dizendo assim que elas ainda estão desenvolvendo todas as faculdades mentais, elas estão desenvolvendo todas as capacidades a capacidade né, de viver. Né? São crianças, estão aprendendo. Ou seja, se eu dou um carro para o meu filho de 4 anos conduzir, o que ele vai fazer? Cara, ele vai bater, ele vai estragar tudo e menos dirigir, porque ele não tem idade para dirigir. E é isso. Quando eu deixo a minha vida ser conduzida por esses pensamentos, é como se eu tivesse realmente deixando de garantir que eu vou ser feliz nessa vida. E eu queria agora, né, ir para o ponto que eu trouxe aí na capa, no título, essa questão da tecnologia, né? Vivendo a minha vida, eu percebo, assim, né, de todos os problemas que eu enfrento, tudo, eu vejo que a tecnologia, principalmente as redes sociais, elas agravam o problema, sabe? Vou dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma tendência realmente a essa coisa de doença, assim. É um pensamento bem pessimista, assim. De pensar que vai acontecer alguma coisa, ou comigo, ou com os meus filhos. E tem um motivo, né? Ainda estou investigando isso, mas não consigo trazer tudo para vocês. E aí, eu já sei que eu tenho isso. Então, no meu dia a dia, eu tento perceber quando esses pensamentos aparecem e eu tento, né, não deixar eles influenciarem aqui a minha vida externa. Só que, se eu entro numa rede social e eu vejo um vídeo que tá ali falando, né, dessa questão de alguém que tá doente, ou de algum caso que aconteceu. Outro dia aconteceu um caso com uma influenciadora que, infelizmente, perdeu o filhinho dela, né, afogado, tudo. Isso entra, né, essas informações, elas são pensamentos que entram na minha mente, assim, com muita facilidade, muita facilidade. E eles ganham um espaço, assim, que é enorme dentro de mim, sabe? Então, sim, as redes sociais, elas vão aumentar, elas vão ampliar os nossos problemas, os problemas que a gente vê hoje no dia a dia, assim, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e até com a gente, né? Assim, jovem guarda. E, mas, de novo, tipo, não é a rede social em si, sabe? Se a gente pegar um celular de uma criança, tirar dela, não vai resolver a questão de ansiedade dela, né? Porque o problema não é o celular, o problema não está ali, a causa, raiz do problema da ansiedade
não está na rede social. A causa raiz da ansiedade está em algum pensamento que foi, né, ali trazido para aquela criança ainda quando ela estava sendo formada, quando o caráter dela estava sendo formado. Ou a gente tem também, poderia falar de vários outros pontos, né, de onde vem esses pensamentos, mas não tem como abordar tudo aqui em uma live só. Mas eu queria trazer para vocês esse livro aqui, que é o livro da logosofia, que fala sobre as deficiências e também sobre as antideficiências. Então, o autor da logosofia, ele listou aqui, se eu não me engano, são 44 deficiências. Eu vou falar de uma e tentar linkar com tudo que a gente falou aqui. Vamos ver. Vou pegar... Deixa eu ver se eu anotei aqui algum exemplo. Eu vou pegar a preguiça. Preguiça. E aí, a preguiça é uma deficiência? Ih, agora eu fiquei em dúvida, hein? Não, eu vou pegar uma outra, gente, que eu tenho certeza. Uma outra que eu tenho certeza. Brusquidão, vai. Brusquidão, que é uma com quem eu me identifico. Que feio falar isso, né? Mas eu me identifico. Não muito mais, tá? Mas eu notei em mim uma maneira muito brusca, assim, de tratar os assuntos, sabe? Nos trabalhos, antes de eu ser influenciadora, eu não sabia conversar com as pessoas. Eu era realmente brusca, assim, sabe? Impulsiva e depois impulsividade, que é uma outra deficiência, e depois brusca, porque eu não pensava para falar e eu agia com brusquidão. E o que acontecia quando eu deixava esses dois pensamentos atuarem por mim? Não aconteciam coisas boas, né, gente? Quem é que vai estar lá do outro lado da mesa, me ouvindo, e vai querer aceitar ser tratado com brusquidão ou com falta de respeito, sabe, às vezes? Porque aí vinha também o desrespeito, ou seja, só que eu já falei 3 deficiências. E nesse livro, ele mostra não só as deficiências, mas também as antideficiências. E ele mostra um método para a gente combater a deficiência com a antideficiência. Então, por exemplo, a brusquidez a gente combate com a suavidade. Então, sempre que eu percebo hoje, né? Sempre. Sempre que eu percebo, né? Nem sempre que eu percebo também. Às vezes, quando eu percebo, porque nem sempre eu percebo, um pensamento de brusquidão, eu tento bloquear ele com a suavidade, que é, eu vou falar o que eu preciso falar, só que eu não vou ser brusca. Eu vou falar, né, com suavidade. E mesmo com as outras deficiências, tem as antideficiências. Então, por exemplo, a impaciência, né? Como que eu combato a impaciência? Então, aqui nesse livro tem tudo. E aí a gente acaba percebendo que a origem do mal está dentro. Porque é isso. 2 pessoas usam a rede social. Uma propaga o bem e a outra propaga o mal. Ódio. Existe isso, tá? Vocês podem ver aí. Tem muitas pessoas que estão produzindo conteúdos propagando o mal, o ódio, sabe? O rancor. Ou seja, o problema não é a rede social. O problema é a maneira como a pessoa está utilizando a rede social. É o que sai dela e vai para a rede social. E depois, né, o que a gente já falou, que intensifica aí sim os problemas que a gente tem hoje. De ansiedade, baixa autoestima, é mais, gente? TDAH, falta de concentração, né, que é a distração, que trazem tantos problemas para a vida das crianças, porque não conseguem se concentrar na escola, não conseguem ficar, tipo, 10 minutos ali ouvindo a professora e aí a mente já dispersou. Ou seja, o problema ele se agrava sim com o uso de telas. Aqui em casa, eu não proibi a Lara de usar telas. Nunca. Porque se existe uma coisa que eu tenho certeza é que eu preciso ensinar minha filha a pensar.
e aprender a lidar com os pensamentos dela, sabe? Escolher o que é certo e o que é errado, entende? É isso que eu quero aqui em casa. Eu quero educar para que eles sejam donos deles mesmos. Para que eles, toda ação que vier deles, todo ato que eles, né, fiz, que eles fizerem aí pelo mundo, sejam conscientes. Seja porque eles realmente viram que era bom para eles e para os outros. Ou não, às vezes eles vão errar também, né? Porque quem não erra? Só que eles vão ter a capacidade de identificar esse erro e tentar se melhorar. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas eu espero que sim. É um assunto que é lógico, gente, não tem como, né? Em 20 minutos a gente simplesmente trazer tudo o que precisa para a gente entender. Ele é muito amplo. Como eu falei, eu tô estudando há 7 anos, mas eu ainda não sei nada. Nada, assim, nada. Tipo, não sei quase nada, né? Sei um pouco. Mas esse pouco que eu sei tem me ajudado muito. Tem mudado muito a minha vida, assim. Muito, gente, muito. Hoje eu sou muito mais feliz, sabe? Eu tenho muito mais noção, assim, do que é Deus, do que é amar a Deus, do que é amar a minha vida, do que é estar aqui, sabe? Por que que eu existo? Por que que eu vivo? Qual que é o meu papel com vocês? Tá ficando muito mais claro pra mim, sabe? Por isso eu decidi criar esse podcast, por isso eu tô aqui com vocês. Tá muito mais claro que eu tenho uma missão e não é só a de evoluir, não é só a de trazer todos os benefícios que eu tô trazendo pra minha vida com essas descobertas que eu tô fazendo de mim mesma. Que eu tenho um papel importante, sabe, na vida de vocês. Existe um porquê de vocês terem, me encontrado, existe um porquê de vocês estarem conectados aqui comigo, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta com o Pod Families. Na semana que vem nós vamos ter um episódio com a minha primeira convidada, então não percam. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é importante dar o like também, compartilhar com pessoas que vocês acham que vão ouvir isso e que vai, de alguma maneira, trazer algum benefício, algum bem para a vida delas, tá? Porque o bem, ele não pode ficar aqui, né? Comigo, eu passei para vocês e agora vocês passam. Passem para alguém que vocês acham que precisa também, tá bom? Um beijo, coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.